Você sabia que o iogurte foi utilizado como uma solução para tratar de problemas digestivos causados pela desnutrição que acometia os espanhóis no século XX? Pois é, o alimento que inicialmente era vendido nas farmácias por apresentar um resultado tão poderoso como o de um remédio, não só melhorou o quadro dos problemas da população, mas começou a se popularizar no mundo. O nome do iogurte era Danone, vocês já ouviram falar? Oiê, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante de nutrição da Faculdade de Saúde Pública e hoje, no Alimente a Mente, vamos conversar sobre um assunto super interessante: o desenvolvimento de um alimento funcional. Bom, no podcast de hoje, eu iniciei contando um pouquinho sobre a história da Danone, para dar uma contextualizada no poder de um alimento funcional. Mas afinal, o que é realmente um alimento funcional? Os alimentos funcionais podem ser definidos como qualquer substância ou componente de um alimento que proporciona benefícios para a saúde, inclusive a prevenção e o tratamento de doenças. Então, esses alimentos podem ser ótimos auxiliares no tratamento de diversas doenças. E aqui eu coloco uma ênfase bem grande no termo auxiliar. Não vai ser ele o responsável milagroso por tratar a doença X, mas ele pode ser uma ajuda extra para tratar essa doença X. É disso que a gente fala quando a gente se refere a um alimento funcional como um auxiliar no tratamento das doenças. Agora vamos trazer um pouquinho mais todo esse nosso debate para o cenário brasileiro. Segundo os dados do Ministério da Saúde, a obesidade aumentou 119%, sendo um dos principais responsáveis por esse avanço os hábitos alimentares, que estão tão presentes na nossa rotina. Esse é apenas um exemplo que eu quis trazer aqui para o nosso podcast. Esse é apenas um entre vários problemas de saúde que estão diretamente associados à alimentação, que hoje em dia tanto é discutida, tornando cada vez mais nítido o quanto a escolha dos alimentos certos podem auxiliar no estilo de vida mais saudável. Bom, a obesidade foi apenas um exemplo de uma doença que eu quis trazer aqui no nosso podcast, mas a gente sabe que tem diversas outras doenças que são tratadas como epidemias e que são problemas reais para a desnutrição, como, por exemplo, além da obesidade, hoje em dia a gente fala muito sobre desnutrição. Mas o podcast de hoje não é sobre doenças, esse foi apenas um exemplo. O podcast é sobre alimentos funcionais. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre a importância de um alimento funcional dentro das nossas vidas, vamos falar especificamente sobre o alimento funcional em si, como ele é feito, como ele é testado, porque tudo tem processo, certo? Bom, agora trazendo uma segunda definição de alimentos funcionais, segundo a Anvisa, alimento funcional é aquele que, além das funções nutricionais básicas, produz efeitos metabólicos ou fisiológicos benéficos à saúde, podendo contribuir na redução de riscos de doenças crônicas. Paralelamente a essa definição, temos a indústria, que busca desenvolver produtos com base nos critérios estabelecidos pela Lei RDC número 54 de 2012, mas visando o mercado final e o seu consumidor final. E para isso, diversos pontos são levados em consideração pela indústria. Será que esse alimento vai ser caro ou vai ser barato? Como eu vou promover o marketing desse produto? O que meu consumidor final realmente espera desse produto? Esse produto é bom? Ele é gostoso? Enfim. Entre esses conflitos de interesse, a indústria tenta ao máximo equilibrar todos esses pratos, com a consolidação de um alimento saudável, funcional, que seja desejado pelo seu público e acessível ao seu mercado consumidor final desejado, né? E é claro, com o mais importante, com a eficácia desse alimento funcional realmente comprovada. Ainda falando sobre alimentos funcionais e sobre a indústria, como a indústria traz esses alimentos pra gente, alimentos que não são in natura, né? Alimentos que são já processados, a indústria ela tenta equilibrar o máximo de coisas possíveis para fazer esse alimento viável. Ou seja, ela precisa equilibrar o financeiro, ela precisa equilibrar a qualidade do produto, o gosto desse produto, a matéria-prima, é uma matéria-prima disponível? Enfim, vários quesitos que a indústria precisa levar em consideração para a formulação do seu produto final. E um ponto que eu acho muito interessante
que a gente vê muito hoje em dia é que quando eu estava pesquisando sobre alimentos funcionais, eu achei, por exemplo, o Activia, que ele é um alimento que ele tem muitas fibras, ele melhora a sua microbiota intestinal, mas ele é um alimento muito doce, ele é um alimento com muito açúcar, que tem, enfim, adoçantes, coisas assim, que não são tão boas para o corpo. E isso é uma coisa muito interessante que a indústria faz. Então, a indústria ela tenta vender esse alimento como funcional. Então, se o alimento funcional precisa de A e B para que ele seja um alimento, a indústria vai fazer com que esse alimento tenha A e B. Mas ela também pode fazer com que ele tenha outras coisas. Então, esse é um ponto muito interessante a ser discutido, principalmente nos dias atuais, que a indústria do wellness, né, essa indústria saudável, essa indústria que busca, né, com que as pessoas que querem cuidar mais do corpo, querem cuidar mais da saúde, enfim, que tem essas pessoas como o consumidor final, isso é uma coisa muito apelativa. Então, às vezes, a gente acaba ganhando num quesito, mas perdendo em outro dentro desses alimentos processados, sabe? É um conflito de interesses muito grande que a indústria tem e que ela precisa equilibrar. E isso acaba tendo, a longo prazo, um impacto também na saúde das pessoas. Obviamente que não é um alimento em específico que vai impactar muito a saúde de uma pessoa. É um conjunto de ações, é um cenário, enfim, é um conjunto de coisas. Mas esse é um fator interessante a se levar em consideração analisando a saúde do indivíduo. Eu já trouxe alguns exemplos práticos, no caso da Activia e da Danone, que eu comecei o nosso podcast. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre evidência científica e mais exemplos práticos. Em uma análise mais detalhada e técnica de um alimento funcional criado pela indústria, ou enfim, um alimento funcional criado, ele precisa seguir determinadas etapas, ou seja, a gente precisa primeiramente identificar qual composto bioativo esse alimento funcional vai carregar, qual que vai ser a matriz alimentar, então vai ser um iogurte, vai ser uma bebida, vai ser um suco, o que esse alimento vai ser. A gente precisa formular esse alimento, então essa é uma outra questão dentro da formulação mesmo desse alimento. Então, quanto de açúcar, quanto de fibra, quanto de tal alimento, vou usar uma fibra solúvel, uma fibra insolúvel, enfim. Para a gente ter essa receita final, muitas coisas precisam ser levadas em consideração, porque às vezes você vai colocar uma coisinha que vai dar tudo errado. Então é muito difícil essa parte. A gente precisa de um teste de estabilidade, um teste de temperatura, um teste de pH. E por fim, o ponto mais importante para a gente aqui é o teste de eficácia. Então, a longo prazo, esse alimento vai ter uma melhora, ele vai ser realmente um alimento funcional, como a gente já definiu esse alimento? Só após todos esses passos, a gente consegue ter uma evidência consolidada, uma evidência científica. Um outro exemplo, para além desses que eu já dei, um outro exemplo de alimento funcional é o caso do Yakult. Em 1925, quando as crianças japonesas estavam passando por um surto de infecções gastrointestinais, o Dr. Minotsuru Shirota se dedicou aos estudos da microbiota, levando ao desenvolvimento de um leite desnatado fermentado, com lactobacillus casei, que ele era responsável por uma melhora significativa na saúde intestinal e no equilíbrio da microbiota dessas crianças. Então, esse foi um caso prático de um alimento funcional criado e que teve um resultado positivo. Por fim, falando mais sobre o futuro dos alimentos funcionais, eu acho muito importante a gente buscar o máximo possível trazer a valorização dos alimentos brasileiros, dos alimentos funcionais, como por exemplo o açaí, que é um alimento que está extremamente enraizado na nossa cultura. Além do valor nutricional e, enfim, como um alimento funcional, ele também tem o seu valor cultural dentro do país. E tentar levar isso de uma forma leve para a educação alimentar. Uma outra coisa que conversa muito com o que foi discutido aqui é a regulamentação mais rígida
desses alimentos que, enfim, são criados pela indústria, né, esses alimentos funcionais, porque a gente sabe que isso exige uma base sólida, uma base científica rigorosa, enfim, todos esses compromissos com a saúde pública, eles precisam ser cumpridos realmente. Eu queria muito agradecer você, o nosso ouvinte, por nos acompanhar no nosso episódio de hoje. Não esquece de curtir o nosso podcast e se inscrever aqui no nosso canal, hein? Eu acho que agora, para encerrar o nosso podcast, para concluir realmente, eu acho que fica claro que o desenvolvimento de um alimento funcional vai muito além da simples adição de um ingrediente da moda. Ele exige a identificação criteriosa desses compostos bioativos, compreensão de seus mecanismos de ação e da escolha adequada para a matriz alimentar, como esse alimento qual vai ser a base desse alimento, mas principalmente a validação por meio das evidências científicas robustas, porque a gente sabe que, enfim, a alimentação não é brincadeira. Em um cenário marcado pelo aumento das doenças crônicas e pela busca de soluções práticas, esses alimentos têm um papel promissor na nossa rotina. Mas seu real impacto depende do compromisso com a ciência, a transparência e a saúde pública por trás disso. Assim, mais do que consumir produtos com apelo funcional, é essencial entender o que realmente está por trás deles e trazer escolhas alimentares conscientes para o nosso dia a dia. Com essa frase, eu encerro o nosso podcast. Muito obrigada por nos acompanhar no dia de hoje. Beijos!